E aí, galera, chegamos no ponto importantíssimo, controle de constitucionalidade. Olha aí, deixei para o último vídeo para dar aquele gostinho, né? Mas a gente não pode ver tudo de controle. A gente vai ver os pontos principais. Por exemplo, o que é objeto de controle de constitucionalidade? A gente sabe que controle de constitucionalidade, o parâmetro é a Constituição Federal. Parâmetro é a Constituição. E como parâmetro, ela fica aqui, ela é o bloco da constitucionalidade. Malu, só as normas originárias? Não. Aquelas provenientes também de emenda constitucional, que passaram ou não pelo controle, mas se tornaram normas constitucionais e muitas vezes até, quando passaram pelo controle, confirmadas como absolutamente constitucionais. E aí elas passam a fazer parte do bloco da constitucionalidade. Também os tratados internacionais, aprovados pelo Congresso Nacional em cada casa por 3/5 dos votos respectivos, membros, equivalentes às emendas constitucionais, quando aprovadas dessa maneira, se tornam parâmetros do controle da constitucionalidade. Isso é o bloco da constitucionalidade. E o que é passível de controle? Aí a Constituição, no seu artigo 102, inciso 1, a linha A, diz que lei ou ato normativo primário. Malu, me dá exemplos agora. Tudo que está lá no artigo 59, que compreende o processo legislativo, emendas constitucionais podem passar pelo controle, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções da Câmara, do Senado e do Congresso. Malu, e outros que a própria jurisprudência reconheceu agora, o artigo 84, inciso 6, que é o decreto autônomo, aquele que a gente estudou. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é meio idôneo, é ato normativo primário e, por isso, passível de controle de constitucionalidade. Malu, e decreto regulamentar? Aquele do artigo 84, inciso 4, que diz: compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Fiel execução de quê? Da lei. Então, o decreto regulamentar, ele é passível de controle de legalidade. E não de constitucionalidade, a não ser que o presidente use do decreto regulamentar exorbitando o poder e acaba fazendo um decreto autônomo. Mas um decreto regulamentar, ele não pode nem criar obrigações nem restringir direitos, porque ele é ato infralegal, abaixo da Constituição. Então, ele não seria abaixo da lei. Então, ele não seria inconstitucional, ele seria ilegal. Se ele ferir, vai ferir a lei. É diferente da lei ou ato normativo e ato normativo primário, que fere direto a Constituição. Por isso que esse decreto regulamentar, também conhecido como ato normativo secundário ou não primário, norma infralegal, abaixo da lei. Olha só, né? Malu, e súmula? Súmula não pode ser objeto de nem súmula vinculante. De controle de constitucionalidade a gente viu no vídeo passado. Tudo bem. Cuidado que regimento interno também tem sido reconhecido de tribunais. Artigo 96, inciso 1, a linha A, pelo STF, as deliberações de tribunais reconhecido como passível de controle de constitucionalidade, porque decorre direto da Constituição Federal, embora não passe pelo processo legislativo, tá? E aí, ó, Malu, e tem questão só sobre isso, olha só. Questão número 1. Não pode ser objeto de ação direta de constitucionalidade. Ele quer saber o que não pode. Não pode ser. Decreto que promulga tratado. Pode. Malu, que decreto é esse? É porque é o seguinte, no artigo 84, inciso 8, o presidente
celebra o tratado, mas ele submete ao Congresso Nacional, tá lá no 49, inciso 1. O Congresso Nacional aprova um decreto legislativo, tá? Esse decreto legislativo também é passível de controle de constitucionalidade. Depois disso, volta para o presidente da República para que ele possa expedir um decreto promulgatório. Que seria passível de controle de constitucionalidade, tá? Decreto legislativo que aprova o tratado, que é esse aqui, também é passível. Resolução, aquela resolução que está lá no artigo 59, também é passível. Súmula vinculante, de cara você já saberia, né? Não é passível de controle de constitucionalidade. Então, isso é um dos pontos que você tem que estudar, aquilo que é passível de controle. Outro ponto interessante que você teria que estudar: quais são os tipos de controle? E aqui é onde a galera mais se perde, né? Eu tenho aqui o controle difuso e eu tenho aqui o controle concentrado. Controle difuso, controle concentrado. Controle difuso, realizado por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal. Em qualquer ação. Malu, pode ser um mandado de segurança, pode ser um mandado de segurança, o habeas corpus, pode ser uma ação de cobrança, pode ser uma ação civil pública que foi muito questionada porque ela tem efeito erga omnes, mas quando se trata do incidente de inconstitucionalidade vai ter efeito inter partes, tá? Então, qualquer ação, meu povo, pode-se fazer esse controle. Lembrando que quando o juiz vai fazer o controle, o juiz de primeiro grau, ele só afasta a incidência da lei, tá? Quando o tribunal vai fazer o controle, é que tem que ter reserva de plenário. Então, você tem que estudar junto com o artigo 97 da Constituição Federal. Esse controle aqui, se você pegar o artigo 97... Olha o artigo 97, o que é que ele diz? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, por exemplo, tem um juiz de primeiro grau, você entrou com ação de cobrança, acabou surgindo um incidente de inconstitucionalidade, o juiz afastou a incidência da lei, julgou, você apelou. Quando chega na apelação, a Câmara não vai poder decidir, por causa da súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva do plenário, decisão de órgão fracionário que, mesmo sem declarar a inconstitucionalidade da lei, afasta a sua incidência. Não pode, porque tem reserva de plenário. Tem que ser decidido pelo plenário do Tribunal de Justiça. Malu, aí se ele declarar a inconstitucionalidade, aí você pode entrar com recurso. Você entra com recurso aonde? Direto no STF, o recurso extraordinário. Quando o STF for decidir, vai ter que julgar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei. Se ele decidir por decisão definitiva, aí o efeito vai ser como dessa decisão? Quais são os efeitos? Interpartes ou erga omnes? Claro que é interpartes. Claro que é interpartes. Vai ser ex tunc ou ex nunc? Ex tunc, retroativos. E vai ter efeito vinculante entre as partes. Tudo bem. Agora, olha, quem poderia dar um efeito para todos? O Senado Federal. Por isso, a regra do artigo 52, inciso 10. Digamos que o STF, através do recurso extraordinário, decida definitivamente com o trânsito julgado que aquela lei, naquele controle difuso, é inconstitucional.
mas o efeito é interpartes. O que é que acontece então? O Senado pode, que está lá no artigo 52, inciso 10, compete privativamente ao Senado suspender no todo ou em parte lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Malu, isso só ocorre no controle difuso? Só ocorre no controle difuso. Em qualquer ação que chegue ao STF lá e ele decida definitivamente. Tudo bem. Então tem que respeitar a reserva de plenário, tudo ok. Aqui, o objeto principal não é o controle. Às vezes você entra com ação de cobrança que você quer só receber, por exemplo, os aluguéis não pagos. De repente surge, na via de defesa, na via de exceção, um incidente de inconstitucionalidade. Resultado, enquanto não decidir a inconstitucionalidade, prejudica o julgamento do objeto, do principal, da causa. Por isso que ele é prejudicial. Malu, isso tudo é difuso, tudo difuso. O concentrado já é diferente. Um único órgão pode julgar. Se o parâmetro da constitucionalidade for a Constituição Federal, só o STF. Se o parâmetro for uma Constituição estadual, só o TJ. Ou uma lei orgânica do DF, que seria o TJ do Distrito Federal. Tem ações específicas, ADI, ADC e ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tem ações específicas, não é qualquer ação. E aqui, o único objeto é o controle da constitucionalidade. É o único, não tem caso concreto. Já é diferente. Malu, então, do difuso eu só preciso saber isso? Isso. Se você souber essa diferença, qualquer nome que disser, porque o que é que acontece a doutrina? Ela vai inventando outros nomes. Aí qualquer nome que disserem para você, você vai saber só por conhecer o que é o controle difuso e o que é o controle concentrado. Olha aí a situação. Você nunca pensou, né, que tão pouco tempo você pudesse saber a diferença entre esses dois controles. Detalhe, se chamar controle direto, de quem que ele está falando? Do concentrado. Por quê? Porque é direto. O objeto da ação é esse. Controle fechado, concentrado. Se ele chamar controle aberto, difuso. Se ele chamar controle indireto, difuso. Se ele chamar controle incidental, difuso. Se ele falar de controle em tese, principal, concentrado. De lei em tese, né? Não tem caso concreto. Se ele falar controle abstrato, concentrado, não tem caso concreto. Se ele falar controle concreto, difuso. Se ele falar controle subjetivo, sujeitos, partes, controle difuso. Se ele falar controle objetivo, concentrado. Então, por via de ação, concentrado. Por via de defesa, exceção, difuso. Então, você, pelo conhecimento de que cada um significa, o nome, você já identifica diretamente qual é o controle. Tá, Malu? Então, do difuso, eu só preciso saber isso. Só que você resolve qualquer questão do difuso. Malu, e o concentrado? Vamos para os efeitos. Os efeitos do concentrado. Você sabe que no concentrado o efeito já é erga omnes. Já é, para todos. É ex tunc. Ex tunc. Sério, Malu? Sério, já é ex tunc. Vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta a nível federal, estadual e municipal. Está no artigo, ó. Artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Esse efeito.
Lembrando que o artigo 27 dessa lei, você pode colocar aqui, artigo 27 dessa lei, fala da modulação dos efeitos. Meu povo, não pode esquecer. Não pode esquecer de jeito nenhum. Por quê, Malu? Porque simplesmente o STF aplica a modulação dos efeitos tanto no controle difuso como concentrado. Ele é previsto no controle concentrado. E o que é que diz o artigo 27 da Lei 9868? Que por razões de segurança jurídica ou de relevante interesse social, o tribunal, o STF, poderá conceder efeitos restritíveis. Por quê? Porque ele pode simplesmente, ao invés de dar efeito ex tunc, só dá efeito a partir do trânsito em julgado, com efeito ex nunc. Ou prospectivos, pro futuro, de outro momento que possa ser fixado. Pode olhar aí o artigo 27 da Lei 9868, que é a modulação. Malu, e aí? E aí, meu povo, é pelo voto de 2/3. Você sabe que para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, mesmo no controle concentrado, é maioria absoluta. Está no artigo 23 da lei 9868. Agora, para modular são 2/3. Malu, e se aplica ao controle difuso, se aplica, inclusive, eu vou até dizer aqui qual é esse julgado. Eu acho que eu até tenho ele aqui, se eu não me engano. Até tenho ele aqui. Recurso extraordinário, deixa eu ver se é esse mesmo, estou com a minha memória ótima hoje. Recurso extraordinário. Eu acho que é esse. Recurso extraordinário, não achei aqui, mas 197.917. Que fala sobre o município de Mira Estrela, é de São Paulo, esse recurso extraordinário. Se não for o número, você já vai saber a história. Município de Mira Estrela, que foram, que ele tem menos de, acho que tem menos de 3 mil habitantes, quer dizer, não tem mais de 5 mil habitantes. E a gente sabe que, de acordo com o artigo 29, inciso 4, a linha A, os municípios poderão ter até 9 vereadores se eles tiverem até 15 mil habitantes. Acima de 15 mil já passa para até 11 vereadores. O que é que acontece? O município de Mira Estrela foram eleitos 11 vereadores. Não pode. Quando o STF foi julgar esse recurso extraordinário, ele disse assim, realmente é inconstitucional. Só que os vereadores já tinham assumido o cargo, já tinham ganhado o dinheiro, já tinham aprovadas leis. E quando se declara inconstitucionalidade, é absoluto. É desde o momento. Eles tinham que devolver o dinheiro e todos os projetos que eles tinham aprovado não ia funcionar. E aí, tudo de novo? Aí, por conta da segurança jurídica e relevante interesse social, o STF modulou os efeitos no controle difuso. E aí, aplicou a inconstitucionalidade somente na legislatura subsequente. Ficou aí a história da possibilidade de aplicação da modulação dos efeitos no controle difuso. Perfeito, agora vamos estudar só o difuso. Ah, isso aqui, ó, a história lá da súmula, decisão do STF, olha, já botei aqui para vocês, eu sou horrível, eu não perco tempo. Olha só, a súmula, porque não apresenta as características de ato normativo, não está sujeita à jurisdição constitucional concentrada, que é a questão número 1 que a gente fez de controle de constitucionalidade. Vamos aqui para a questão número 2 agora. Suponha que o STF, no exame de um caso concreto, aqui você já está visualizando que ele está falando do controle difuso, tenha reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 87 e a Constituição de 88. Nesse caso, é correto afirmar que, Malu, a lei anterior, não tem problema, nós estamos falando de controle difuso, não pode ADI ou ADC. Até por ADPF, pode estar lá no artigo 1º da Lei 9882, de 99, que regula a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que ele diz?
Nesse caso, é correto afirmar que, após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF poderá editar a súmula vinculante. Poderá. Se ele decidir várias vezes, aí é só editar a súmula vinculante. Trata-se de matéria constitucional, perfeito. O STF deverá encaminhar a decisão ao Senado. O STF oficia ao Senado Federal. Inclusive, o Senado Federal, no artigo 52, inciso 10... não está obrigado a suspender a decisão. Agora, por causa da independência dos poderes. Agora, se suspender, vai suspender de acordo com a decisão do STF. Ele encaminha o ofício dizendo como decidiu. Malu, aí nesse caso, se o STF declarar totalmente a constitucionalidade da lei, ele é obrigado a suspender totalmente a lei? É. E se declarar só parcialmente, aí ele só pode suspender parcialmente. Ele não está obrigado a fazer a resolução. E o Senado faz isso por resolução. Agora, se fizer, tem que obedecer os ditames da decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão definitiva. Detalhe, o Senado pode suspender tanto lei federal, como lei estadual, como lei municipal. Tá? Tranquilo. Os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a questão ao plenário. Não ficam, porque tem que respeitar a reserva de plenário do artigo 97 da sua Constituição. A eficácia da decisão erga omnes não é inter partes. A eficácia da decisão é inter partes. Então, aqui você chega à conclusão que seria letra A. Próxima questão de controle. Questão número 3. Acerca do controle de constitucionalidade. Aqui ele não diz de quem ele está falando, né? Assinale a alternativa incorreta. É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Não é. Está aí no artigo 9º da Lei 9868 de 99. Pode sim, matéria de fato, tá? Olha esse dispositivo aí. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Coloquei aqui para vocês, ó, até a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando ele diz ação direta de inconstitucionalidade, legitimidade ativa de causa. União Nacional dos Estudantes, UNE. A União Nacional dos Estudantes, como entidade associativa dos estudantes universitários brasileiros, tem participado ativamente ao longo do tempo de movimentos cívicos nacionais na defesa das liberdades públicas ao lado de outras organizações da sociedade. É insuscetível de dúvida sua posição de entidade, de âmbito nacional na defesa de interesses estudantis e mais particularmente da juventude universitária. Não se reveste, entretanto, da condição de entidade de classe de âmbito nacional, para os fins previstos no inciso 9, segunda parte do artigo 103 da Constituição. Então, você já chega à conclusão, eu coloquei aqui, ó, toda a decisão, tá? E o STF dizendo que realmente não tem legitimidade. Seria certo o item. Esse aqui já seria o errado, né? Porque ele quer a incorreta. Lembra que você tem que estudar os legitimados lá do artigo 103. E até já aproveitando, ó, são os mesmos legitimados na ADI genérica, na ADI por omissão, na ADC e na ADPF. Só não é na ADI interventiva, porque aí o único legitimado é o Procurador-Geral da República. Pronto, já estuda legitimados para todos. Não se admite desistência após a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Não se admite nem ADI, nem ADC, nem ADPF. Não se admite desistência. Está na própria Lei 9868, está lá entre os artigos 4º a 6º na ADI e do 15 ao 17 na ADC. Também não cabe intervenção de terceiro, tá? Se lembra disso. Cabe a figura do amicus curia, né, o amigo da corte, que não é terceiro. Não é intervenção de terceiro, ele é um assistente. Ele pode, inclusive, fazer sustentação oral.
mas ele não é parte, porque as partes do processo não existe contraditório nas ações diretas de constitucionalidade, ele não é parte, ele é um assistente, amigo da corte. Os efeitos, e o amicus curiae está no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9868. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ação direta de constitucionalidade, em regra, são ex tunc. Em regra, a gente viu no 28, parágrafo único, que são ex tunc. Agora, de acordo com o artigo 27, pode modular para dar efeito ex nunc ou prospectivos, que aí modula por 2/3, né? Modula por 2/3. Então, todos os itens corretos, o único que estaria incorreto seria a letra A. E aí eu venho agora para a última questão, falando sobre a DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental regulada pela Lei 9882 de 99 tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Isso é o artigo 1º da lei. 9882 de 99. Malu, onde está prevista a DPF na Constituição Federal? No artigo 102, parágrafo 1º. Tá lá, ela surgiu na Constituição de 88, né? Não existia. Com base no legalmente disposto sobre a DPF, assinale a opção correta. Face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento liminar da petição inicial é irrecorrível. Não, nem na ADI, nem ADC, nem ADPF. Se, por exemplo, o relator perceber que é não fundamentada, que é manifestamente improcedente, ele pode indeferir a petição inicial liminarmente, mas vai caber agravo. Pelo amor de Deus, é agravo regimental, tá lá na lei. Tanto está na 9868 para DI e para DC, como está na 9882 para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, não é a opção correta. Cabe agravo regimental. De acordo com a Lei 9882 de 99, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF. Verdade. Artigo 4º, parágrafo, acho que é o parágrafo 1º, ou é o 2º? Dá uma olhadinha aí na lei. Parágrafo 1º ou 2º? Que vai dizer, só é cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental se não houver outro meio de sanar a lesão. Malu, isso envolve controle difuso ou concentrado? Não, só o concentrado, segundo hoje o atual entendimento do STF, que já foi diferente. Hoje é assim, só vai caber a DPF se não for objeto nem de ADI, nem de ADC. Aí será a DPF, princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A decisão proferida numa DPF produzirá somente efeitos erga omnes e ex tunc. Não, também pode modular. Está aí na própria Lei 9882. Gente, essa Lei 9882 tem 14 artigos. E o 14 ainda é para dizer que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Poxa, dá uma lidinha, né? São 13 artigos. E ela é praticamente igual à ADI. A única diferença é as espécies de ADPF, que estão aí no artigo 1º, e o princípio da subsidiariedade, que está no artigo 4º. O resto é tudo igual. O prefeito de qualquer município pode propor a DPF? Não, está no artigo 2º da lei. São legitimados para propor uma DPF os mesmos legitimados de uma ação direta de inconstitucionalidade. Contra a lei local perante o STF, o prefeito não pode. Agora, a lei municipal pode ser objeto de ADPF? Pode, é o que está no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882. Então, você chega aqui claramente ao resultado, que seria letra B. Me despeço de vocês, espero que tenha sido proveitoso o curso. Desejo sinceramente que você se torne um advogado e que seja um advogado justo, que possa realmente aí dar sinais de avanço. E estamos aqui para o que der e vier. Vá firme, eu estou com você, você vai conseguir. Essa é a minha aposta. Beijo grande.